Pai amado, em nome de Jesus, eu sou tão grato, Pai, primeiro o grande privilégio, a grande oportunidade de ser da tua família, ser seu filho, Pai. Nós nos abrimos para a influência daquilo que é ser família de Deus aqui na terra. Nós agradecemos pelo conhecimento revelado que chegou até nós. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas e nós não arredaremos o pé, Pai, daquilo que o Senhor tem comprado para nós em Cristo Jesus. Nós te agradecemos pela grande oportunidade que o Senhor nos dá para sermos conduzidos em triunfo nessa noite, pelo teu Espírito e pela tua palavra. Eu declaro sobre a vida de cada irmão que está presente nessa reunião, Pai, um entendimento completo daquilo que é a sua vontade, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu começar, eu tenho um tempo, né? Luiz já falou para a Suelen o quanto tempo ela tinha, então eu vou tentar me deter no tempo que eu tenho, tá? A minha história é uma história longa. Eu não conhecia Jesus, né, quando eu me converti. Eu me converti por causa de um irmão, amigo, que fazia paraquedismo comigo, e ele me ministrou a palavra de Deus para mim. E eu sempre trago isso à memória, irmãos, porque é tão importante a gente entender que nem sempre aquilo que é transmitido para a gente corresponde com a verdade. E eu vivia numa religião, né? Eu tinha minha família, por tradição, era católica, e a outra parte da família era espírita kardecista mesa branca, né? A gente faz essa distinção porque dentro do próprio espiritismo existe essa distinção, o que é mesa branca e o que é o baixo espiritismo. Então, eu participava da mesa branca, que é um espiritismo, que é um evangelho mais intelectual. Você não vê tantas possessões, tantas manifestações nesse tipo de espiritismo. É mais uma coisa enredada, intelectual, fábulas, né, que são contadas. É claro que lida com espíritos, né, como eles falam, né, espíritos de pessoas que já faleceram, mas na verdade a gente sabe que são espíritos familiares, né, são demônios mesmo, que eles, se possível, enganam até os eleitos do Senhor. Bom, eu vivia nesse ambiente, mas eu não tinha uma fé em Deus, eu não acreditava em Deus. Se você me perguntasse naquele momento se eu morresse para onde eu iria dizer que não saberia dizer. Ninguém lá sabe dizer para onde vai. Na verdade, eles apontam uma coisa com muita insegurança. É um plano oculto que você não sabe, você vem pagar pelos seus pecados por várias existências, né? E, bom, a Bíblia confronta claramente esse tipo de entendimento. Mas eu fui criado dentro disso, né? E quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, irmãos, uma coisa que chegou instantaneamente na minha vida foi a certeza de onde eu iria se eu morresse. Eu tinha certeza absoluta, porque quando eu fiz Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, essa convicção chegou. E é um dom de Deus, a fé para a salvação é um dom de Deus. Eu recebi essa convicção, eu vou para o céu. Se as pessoas me perguntassem depois que eu tinha recebido Jesus, eu diria logo, eu vou para o céu. Eu sabia instantaneamente, irmãos, que aquilo que eu convivi durante 23 anos da minha vida era errado, e agora eu estava num novo caminho e um caminho certo, um verdadeiro caminho da salvação. É interessante que, mesmo acreditando que se eu morresse eu iria ao céu logo em seguida, eu ainda continuava com uns pensamentos equivocados, né? E eu sempre costumo falar que pensamento errado não sai com imposição de mãos, não sai por oração. Pensamento errado sai quando a gente coloca um pensamento certo, né? Essa é a forma de Deus tratar conosco. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele manda renovar a nossa mente, né? Transformando ela pelo conhecimento revelado da palavra, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu não tinha conhecimento ainda revelado da palavra, então tinha alguns entendimentos, pensamentos equivocados. Por exemplo, eu passei ainda dentro da igreja 6 meses ainda acreditando em reencarnação.
Eu sabia que eu ia ao céu. No entanto, eu pensava, eu ainda vou reencarnar em outras vezes aqui para me aperfeiçoar, melhorar a minha existência, né? E isso era um ledo engano, né? Era um engano que o diabo tinha implantado na minha cabeça. Mas para você ter uma ideia, o fato de uma pessoa ter nascido de novo não quer dizer que a mente dela é nova. Ela continua com os mesmos pensamentos equivocados se ela não sentar numa sala de aula, se ela não sentar numa igreja, se ela não tiver interesse pela sua própria vida de mudar os pensamentos, você pode ser um cristão, vai para o céu, mas ainda ter muito pensamento equivocado. É por isso, irmãos, que é bem importante a gente dar importância à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a referência para nós que somos cristãos. Nós nunca deveríamos avançar além da palavra. A palavra de Deus deve ser aquele balizamento para os nossos pensamentos. É na palavra de Deus que nós encontramos o verdadeiro sentido da vida e a verdadeira crença em Deus. É nessa convicção que a gente toma partido para com a palavra. Eu me lembro que quando eu frequentava o Espiritismo, toda vez que eu ia de alguma forma ministrar para as pessoas, pregar para as pessoas. Lá dentro, depois que eu me converti, eu fui algumas vezes lá para ministrar para algumas pessoas lá. Eu queria pregar a palavra e era difícil pregar para eles porque eles não tinham a Bíblia Sagrada, como um livro sagrado, um livro santo, um livro que é a palavra de Deus. Eles entendiam que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não era a palavra de Deus. Sabe, irmãos, e quando você pensa dessa maneira, que a Bíblia é um livro que contém e não é a palavra de Deus, você pode duvidar dela. E as pessoas colocavam dúvida, porque ela sempre dizia, mas foram homens que escreveram. Claro que foram homens, mas inspirados por Deus para traçar um roteiro de uma vitória em Cristo Jesus que compete a nós recebermos. Então, eu comecei a entender isso, comecei a ministrar, passei mais ou menos 6 meses dentro da igreja, ainda acreditando na reencarnação, mas à medida que a palavra de Deus foi entrando na minha mente, irmãos, minha vida começou a ser transformada. E eu não posso dizer a você precisamente quando foi que eu mudei o pensamento sobre reencarnação. Eu não posso te dizer. Mas, irmãos, depois de mais ou menos uns 6 meses, eu entendi que reencarnação não era uma coisa bíblica. Eu entendi, eu compreendi, só pelo fato de ouvir a palavra, entender o roteiro daquilo que Jesus fez, essa convicção chegou para mim. E eu sempre falo para as pessoas que uma certa vez eu vi na casa do meu avô era primo do bispo diocesano aqui de Campina Grande. E esse bispo, ele esteve lá na casa do meu avô, conversando com ele, e meu avô fez uma pergunta para ele. O nome desse bispo era Dom Manuel, Dom Luiz Gonzaga Fernandes, né? E meu avô perguntou a ele, Dom Luiz, me diga uma coisa, quando um homem morre, ele é como um animal que acaba ali sua existência? O bispo riu e disse, não, Manuel, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparados para os seus eleitos. Eu não era cristão e aquilo ficou ecoando na minha mente, irmãos. Eu fiquei perguntando a mim mesmo, qual? O que é que Deus tem preparado para os eleitos dele? O que é que Deus tem preparado para os filhos dele? Irmãos, quando eu conheci a palavra, eu vi que Deus tem preparado uma vida vitoriosa para nós. E não é uma vida vitoriosa somente quando nós chegarmos no céu. Não é uma vida vitoriosa aqui. Nós experimentamos da bondade de Deus aqui, mas para experimentarmos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso pensamento. E foi nessa concepção, irmãos, que com 25 anos, depois que eu recebi Jesus e tinha acabado de fazer o rema, na verdade era o verbo da vida, eu me converti com 23 e logo encontrei o pastor Bud, e com 25 anos, mais ou menos, eu tomei uma decisão de me tornar uma pessoa melhor, né? Eu tinha que conviver com muitas dificuldades,
né, na minha própria vida. Eu tinha que abandonar muita coisa, mas eu tomei essa decisão. Eu vou me tornar uma pessoa melhor. E quando eu compreendi que eu era chamado por Deus, eu coloquei na minha mente: eu vou me programar para ser um líder melhor. Isso foi uma disposição no meu coração. Eu falo para os irmãos que quando eu recebi Jesus, eu queria pregar para todo mundo. Sabe aquele momento que você tem de tanta paixão por Deus, que Jesus é tão real, você está lendo a Bíblia que parece que a Bíblia pega cores, né? Os versículos saltam da Bíblia, você vê Jesus curando, você vê Jesus se importando com as pessoas, pronto. Eu estava nessa paixão toda por Jesus e eu pregava a palavra, eu pregava, ensinava na minha casa, que minha mãe se tornou uma adversária minha. Ela ficou chateada comigo, para você ter uma ideia. Ela ficou chateada comigo e ela me parou certa vez e disse: rapaz, você está se tornando uma pessoa muito chata. Eu, de fato, eu estava me tornando mesmo uma pessoa chata, porque eu só tinha essa conversa. Antigamente era o paraquedismo, mas agora era Jesus. Jesus pregando para as pessoas todo o tempo na minha casa e minha mãe me parou. E eu estava tentando convencer ela com as minhas opiniões a respeito da Bíblia e mostrando para ela que se ela não escolhesse o que eu escolhi, ela iria para o inferno e não para o céu. Isso agredia ela de uma forma terrível, irmão. Ela dizia: você quer me ensinar agora? Porque ela era uma pessoa bem conceituada lá onde nós vivíamos. Então ela dizia: agora você quer me ensinar agora? Eu conheço muito mais da vida do que você. E começava aquela discussão, até um dia que eu estava orando pela minha família e pela oportunidade que eu tinha de viver a Bíblia, e eu orando, o Senhor falou para mim: pare de falar e viva a palavra. Irmãos, isso foi chocante para mim. O Senhor mandar de parar de pregar. Ora, eu tinha escutado, tinha visto o pastor Bando dizer: pregue a tempo e fora de tempo. Eu pensei que as palavras, irmãos, elas teriam que ser ditas de qualquer maneira, se as pessoas gostassem ou não, elas precisavam ouvir a verdade. Eu não recheava minhas palavras com atenção, com amor, com carinho para com as pessoas, né? E me lembro que minha mãe, chateada, quando Deus falou comigo, ele disse: viva a palavra. Minha mãe conhecia, eu morava na casa dela, conhecia meus defeitos, conhecia tudo da minha vida. E quando eu decidi tomar a posição de viver a palavra, de abandonar as coisas que eu fazia antes, ela viu a diferença, irmãos. Sabe, hoje em dia, irmãos, as pessoas não estão precisando de mais igrejas, elas estão precisando de pessoas diferentes, diferentes da vida mundana, da vida de qualquer forma, de qualquer jeito. Elas precisam de pessoas confiáveis, que acreditam na palavra e vivam a palavra. Eu tive essa experiência na minha casa, no meu lar. Lembro que eu parei de falar e minha mãe, uma certa vez, veio falar comigo. Disse: você não está mais falando da Bíblia para mim, né? Eu digo: não estou falando não, porque eu sei que a senhora se irrita. Não, eu não me irrito não, mas você tentar me convencer, isso me irrita. Eu disse: tá bom, então vamos ficar, a senhora fica com a sua religião, eu fico com a minha, a gente vai viver em paz aqui em casa. E ela ficava encucada com aquilo, porque eu não falava mais naquilo, na Bíblia, irmão, mas eu lia a minha Bíblia, eu me comportava bem, eu não mentia mais, eu não fazia nada do que era contrário à palavra de Deus dentro da minha casa. E sabe, queridos, isso é uma força de influência que você exerce no ambiente que você está, de uma tal maneira que constrange as pessoas e constrange o diabo. Eu sei que você já viu a passagem onde Jesus falou certa vez: viesse me atormentar antes do tempo com Jesus. A presença de um cristão, irmãos, que vive consagrado a Deus, que vive com atenção à palavra, ela atormenta o diabo e atormenta certas pessoas que trabalham para ele. E me lembro que minha mãe, vendo a minha vida, ela veio me pedir uma oração. Eu orei por ela, né? E Deus respondeu assim, na hora. Passou um dia, Deus respondeu. E ela disse: olha, aquela oração que você fez aconteceu. Eu quero agradecer. Passou-se um dia, uns dias mais na frente, lá na frente, ela vendo a minha vida, ela veio falar para mim de novo, disse: olha, eu queria que você orasse por esse motivo. A segunda vez, eu orei por ela, irmãos, e Deus respondeu assim. Eu estava ficando tão
convicto de que a vontade de Deus era que eu vivesse a vida que explicasse, né, a palavra ao invés de falar palavras, que eu pegava essas oportunidades. E na terceira vez que minha mãe veio me pedir oração, eu tinha convidado na segunda vez ela para ir para a igreja. Ela disse: eu não vou para a sua igreja, eu só quero que você ore por mim. Na terceira vez que ela veio com um pedido, eu disse para minha mãe: eu vou orar pela senhora. Eu orei e Deus respondeu novamente. Quando terminei a oração e ela, mais uns dias na frente, ela veio me dizer o resultado. Ela disse: Guto, eu quero dizer que Deus respondeu às suas orações e eu quero ir na sua igreja. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Que alegria saber que uma vida silenciosa, uma vida que você vive para com Deus, afeta a vida das pessoas que estão no convívio com você. Deus, ele quer se manifestar de alguma maneira. E as pessoas, elas vão observar na sua vida. Não é à toa que o apóstolo Pedro, ele fala que a esposa poderá ganhar o marido sem dizer palavras nenhuma, somente com o seu digno proceder. Sabe, queridos, existe um digno proceder, que é um testemunho avassalador, que faz com que as pessoas reconheçam a bondade de Deus e reconheçam o senhorio. Eu sei do que eu estou falando. Eu lidei com forças ocultas das trevas em manifestações no espiritismo, mas eu quero te dizer, irmãos, que essas forças ocultas, elas não são maiores em influência do que a palavra de Deus. A palavra de Deus tem muito mais influência do que a manifestação do diabo na vida de uma pessoa. Você só precisa estar convicto, você só precisa estar certo da vontade de Deus e viver essa palavra intensamente. Essa é a verdade que nós vivemos, é a verdade da palavra de Deus. Não estamos preocupados com nada, porque a palavra de Deus nos assegura que Deus, ele nos guarda, nos protege em todo tempo. Essa é a vontade de Deus. Mas, irmãos, eu posso falar uma coisa. Eu tive pessoas, amigas minhas, né, que começaram comigo, que elas não tiveram a mesma perseverança, a mesma constância de fazer a palavra de Deus valer na sua vida. Muitas vezes as pessoas querem lucros rápidos, né? Querem coisas que sejam muito rápidas. E eu quero te dizer, irmãos, olhando para trás, eu percebo que não foi a velocidade que me trouxe até aqui. Foi o foco, a direção e a constância naquilo que Deus tem falado. Eu estou no Evangelho já há mais de 30 anos, não são 30 dias. Vi muita coisa boa, vi muita coisa ruim. Vi muitas coisas favoráveis a mim, mas vi muitas coisas contra mim. Vi coisas, queridos, que a gente pensava: rapaz, isso é impossível de acontecer. E Deus revertendo assim, por causa da palavra dele, de uma vida vivida intensamente. Então eu quero te dizer, irmãos, que você pode mesmo, através da palavra de Deus, planejar a sua vida, ter uma visão daquilo que Deus vai acontecer, trabalhar a sua vida espiritual a ponto de você ter sensibilidade para se mover dentro daquilo que é a vontade de Deus. Eu quero te despertar para uma coisa. O pastor Buddy Jen, ele, quando saíram dos Estados Unidos para vir para cá, eles não sabiam português, não tinham dinheiro no bolso, né? Tinha pouco dinheiro no bolso, e eles vieram por causa de uma palavra de Deus: vá até o Brasil e leve a palavra da fé para libertar o meu povo. Eles vieram nessa coragem, irmãos. Agora, hoje, eu posso te dizer que é muito mais fácil para a gente se locomover pelo mundo afora do que era no tempo deles. Você deve entender que não existia, né, internet, não existia Google Translator, né, para a gente poder se virar uma coisa ou outra. Eles foram, assim, ousados em acreditar que era Deus, e eles vieram, assim, na fé, pregando a palavra, ensinando essa palavra, e a gente olha para trás e vê, irmãos, como Deus foi favorável com nossa vida e com o nosso ministério. Então, eu acredito que se a gente seguir os mesmos passos dessas pessoas que foram ícones para nós, que são líderes nossos, nós podemos também ter os mesmos resultados que eles. E então, por isso, eu quero trazer uma palavra breve para você, com essa breve introdução. Primeiro, irmãos,
eu queria que você não tivesse pressa. Corra com propósito. Não precisa de pressa, né? Se você tiver uma visão do que Deus tem, as coisas vão acontecendo a seu tempo. Nós podemos, não quero nem que você abra, mas em Atos capítulo 16, a Bíblia fala que Paulo ele tentou ir para uma cidade, o Espírito Santo impediu para que ele fosse. Depois ele tentou ir para uma outra cidade, o Espírito Santo impediu novamente que ele fosse. Por duas vezes, Paulo foi impedido de pregar a palavra. Eu te pergunto, irmãos, pregar a palavra é uma coisa boa? É, claro que é. Mas existe o tempo para que essas coisas aconteçam. E a gente não pode ultrapassar os limites, não pode ultrapassar Deus, porque aí nós vamos ficar perdidos. Paulo só chegou na cidade onde ele estava indo, ou na região que ele queria, de Atos 16, lá no capítulo 19, que era na região de Éfeso. Para você ter uma ideia, foram anos depois que ele chegou na região que ele tentava ir. Então, isso mostra para mim que a gente tem mesmo que se preparar para correr dentro do propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, para isso, é preciso mesmo você manter o foco, a direção e a constância. Amém? Foco, direção e constância. É uma necessidade para que você possa correr bem o propósito que Deus tem para a sua vida. Quero te dar um versículo lá em Provérbios capítulo 21, versículo 5, diz assim: quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Essa é na NVT, tá? É no Provérbios 21, versículo 5. 5. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. É uma orientação forte da parte de Deus, né? Nós precisamos planejar, então não corra com pressa. Você sabe, queridos, que quando a gente quer construir aqui no Brasil, é um pouco diferente, né, dos Estados Unidos. Eu lembro que nós chamamos um arquiteto para ver a nossa construção e ele disse: vocês querem fazer o quê? A gente falou para ele: vocês têm pressa para que isso aconteça? A gente disse: não, ó, a gente tem pressa, quer que aconteça rápido, mas vai depender do projeto, das coisas. Ele disse: deixa eu lhe falar uma coisa. Americano, ele costuma planejar um projeto de 5 a 10 anos, para depois executar em 2 a 3 anos. Brasileiro, ele quer planejar em 2 a 3 anos, para depois executar em 5 a 10 anos. É diferente a cabeça. Irmãos, você precisa planejar. O planejamento faz parte da nossa vida. O que é que você quer chegar? Onde você quer chegar até o final do ano? Esse é um planejamento que você tem que ter. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: ah, mas pastor, eu sinceramente, eu não sei pensar na frente, eu não sei planejar a minha vida. E eu te digo que você sabe. Por exemplo, amanhã, você vai acordar de manhã e se você trabalha em algum lugar, você vai se despertar a tal horário, você vai tomar banho, você vai escovar os dentes, isso tudo faz parte de um planejamento para você chegar no objetivo. Você vai se despertar para chegar porque você já imagina o trânsito que tem. Então você já sabe um pouco o trânsito que tem, quantas horas você vai levar para chegar no objetivo que você tem. Irmãos, isso é planejamento, né? Planejar é se antecipar diante das circunstâncias. Você sabe onde quer chegar e você sabe que precisa de tantas horas para chegar naquele objetivo. Então você já se planeja todo dia. Agora você precisa fazer isso de uma forma macro, de uma forma maior. Esse planejamento, irmãos, ele te coloca na dianteira. Planejamento cuidadoso. Na Bíblia, a mensagem diz assim, no capítulo 21, versículo 5. O planejamento cuidadoso dá a você a dianteira na longa corrida da vida. Agora, a pressa e a correria deixam você para trás. É o mesmo versículo falado de uma maneira diferente. A mensagem diz: o planejamento cuidadoso dá a você a dianteira na longa corrida da vida. E a pressa e a correria deixam você para trás. Existe um escritor, Peter Drucker, que fala o seguinte:
O planejamento não diz respeito só a decisões futuras, mas a implicações futuras das decisões presentes. Então você precisa planejar o seu futuro. Você precisa planejar a sua vida. Um outro ponto, irmãos, que eu posso dizer para você que me trouxe até o lugar onde eu estou, é o segundo ponto. O coração pode planejar, mas o Senhor tem a resposta. Amém? Você pode planejar, fazer plano é uma coisa boa. Provérbios 16, versículo 1 e 3 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16, 1 e 3. Então, não é errado planejar, não é falta de fé planejar. Algumas pessoas que pensam que o planejamento é anti-espiritual, né? Não tem nada a ver. Planejamento é algo espiritual, isso treina você, faz com que você pense no futuro, faz com que você faça as orações, né? Com respeito àquilo que Deus tem tratado, as inspirações que Ele tem. Então, planejamento é uma coisa. Agora, a resposta certa, se você vai fazer aquilo que você planejou, deve vir da boca do Senhor, meu irmão. Deus, ele tem que ter primazia na nossa vida. Deus, ele é o Senhor, é o seu Deus. Então ele deve ter a primazia em tudo que você for fazer. Planeje, planeje, planeje. Agora, deixe que a resposta certa venha da boca do Senhor. Por que eu estou falando isso? A certa vez nós encontramos, eu pastoreava uma igreja e o pastor Bud foi me visitar. E eu me lembro que tinha uma senhora lá que era, ela veio conversar comigo, ela era professora de uma universidade federal, do lugar onde eu estava. E ela veio falar comigo dizendo que tinha passado num concurso, né, ela tinha se preparado muito para esse concurso e tinha passado no concurso para ir morar, para um emprego melhor, ia morar em outra cidade. Quando ela veio falar comigo, eu fiquei muito alegre. Eu disse: que bênção, irmã, que bênção, glória a Deus. Deus vai abençoar a sua vida, vai chegar mais recursos para a senhora. Então eu orei por ela e disse: vai em paz. Isso na década de 90 ainda, era 98, 97. Me lembro que pastor Bud foi visitar essa igreja que eu pastoreava e essa irmã procurou o pastor Bud. Pastor Bud, deixa eu lhe contar uma bênção. E o pastor disse: pois não. Aí ela fez: pastor, olha, eu estava desejosa demais de um emprego, de uma promoção, fiz um concurso, me preparei durante anos e passei no concurso, pastor. E agora eu vou me mudar da cidade que eu estou e vou para uma outra cidade. Aí o pastor disse: é mesmo, você é daqui da igreja? Ela disse: sou da igreja, eu trabalho aqui no departamento, falou. Aí o pastor disse: ah, que bom. Aonde você vai? Tem uma igreja Verbo da Vida? Aí ela disse: pastor, eu acho que não. Tem uma igreja que prega próximo do que a gente ensina? Aí ela disse: pastor, eu não sei, sinceramente. Aí ele disse para ela: irmão, isso pode assustar você. Ele disse: pois se não tiver uma igreja que possa te alimentar espiritualmente, você não deve ir. Uau, irmão, eu vou te dizer, eu tinha já abençoado aquela mulher. Ela ficou muito frustrada, porque ela ia receber muito mais do que estava recebendo na cidade onde estava. Mas quando o pastor Bud disse: eu não iria, se não tiver uma palavra que possa alimentar o seu espírito. Irmãos, a gente não pode considerar a nossa vida somente no natural. Naturalmente falando, as coisas podem ser uma grande vantagem para você, mas espiritualmente falando, pode ser uma grande perda. Então, Deus, ele sempre tem que ter a primazia na nossa vida, naquilo que a gente planeja. Ela tomou a decisão, irmão, de não ir. Ela disse: pastor, então eu não vou. Mesmo eu tendo orado por elas. Ela veio falar comigo: pastor Guto, eu quero lhe dizer, lhe pedir perdão. Mas assim, pastor Bud falou comigo, e por mais que eu tenha vantagens, eu não vou. Eu digo: irmã, fique com a palavra do pastor. O pastor tem muito mais maturidade do que eu. Não avance, não vá, fique à vontade. Irmãos, eu posso te dizer que ela passou por uma fase das mais terríveis na saúde dela. 2 anos depois.
E ela disse, pastor Guto, eu vou lhe dizer, aquelas palavras do pastor Bud foram tão fortes, tão duras para mim, porque era meu sonho que estava em jogo ali. Mas eu decidi não ir. 2 anos depois, eu fui acometida com essa doença. E eu quero te dizer que hoje eu só estou viva porque eu obedeci ao pastor Bud. Porque se eu tivesse ido para aquela cidade, eu estaria bem financeiramente, mas eu teria perdido a minha fé e a minha cura. Sabe, irmãos, isso é tão forte da gente ouvir, tão sério. Isso mostra para nós que as decisões que a gente pode estar tomando ou que deve tomar, ela não deve só se basear naquelas vantagens naturais, mas sim numa inspiração espiritual que vem da parte de Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa da boca deve ser do Senhor. Então, que você tenha o Senhor sempre no primeiro lugar. Terceira coisa, irmãos, é que as decisões que nós tomamos na vida, elas moldam a nossa saúde espiritual. Né? Eu posso te dizer que as decisões de caminhar com a palavra da fé construiu em mim uma solidez para estar passando por dificuldades, por problemas que todos nós passamos. Nós queremos, muitas vezes, vamos dizer, os resultados da vida de uma pessoa que a gente admira, que a gente ama, mas muitas vezes a gente não quer fazer o sacrifício que eles fizeram para ter o que eles têm. E para a gente ter o que algumas pessoas que a gente admira, que a gente ama, que são líderes sobre nós, têm, irmãos, muitas vezes a gente tem que pagar um preço que eles pagaram. Não é? Quando a gente vê o pastor Reagan falando do pai dele, ah, em 10 pontos, a influência do pai dele sobre a vida dele, ele disse o seguinte: muitos conhecem meu pai como um homem da fé, mas eu conheço meu pai porque eu morei com ele como um homem de oração. Sabe, queridos, muitos conhecem a vida do irmão Reagan, né, como um homem da fé e os resultados dessa fé, mas não sabem que ele teve uma base sólida, oculta, de oração, de consagração a Deus, que promoveu a vida de fé dele. Então, muitas vezes, irmãos, nós temos que tomar umas decisões para que a gente possa construir essa solidez dentro do nosso coração, essa solidez de fazer a vontade do Senhor, né? Independente se a gente vai ter a aclamação do povo, assim, os elogios do povo, a gente precisa tomar uma decisão de fazer a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, irmãos, ela precisa estar bem clara para você. Que você planeje, que você pense sobre isso, que você estabeleça as metas de onde você quer chegar, mas nunca deixe Deus fora da jogada. Eu estava contando hoje pela manhã, no tempo de oração que a gente teve aqui, que muitas vezes a gente recebe uma inspiração de Deus para que orar, né? E no tempo que a gente não conhecia o pastor Bud, eu me converti e havia um grupo de oração que era feita num porão de uma casa. E algumas senhoras estavam sempre orando lá. E eram momentos maravilhosos. E o meu companheiro, meu irmão chamado Gilson Lima, ele me chamava para esse culto de oração. E eu me dispunha aí com ele nesses momentos. Eu me lembro que às vezes a gente chegava lá naquele lugar, e era mais ou menos 2 horas da tarde, e a gente só saía mais ou menos quando já estava escurecendo. Aqui no Brasil, né, costuma escurecer já às 5h30 da tarde, é diferente daí dos Estados Unidos, né? Quando era mais ou menos 5h30 já começava a ficar escuro. E eu me lembro que nesses momentos que a gente estava lá, essas senhoras, elas orando ajoelhadas, e elas ficavam ajoelhadas ali por horas, irmãos. Eu ficava impressionado. Eu sentava, me levantava, me deitava. Eu não tinha ritmo de oração que elas tinham. Eu ficava todo quebrado. Era pior do que se eu tivesse corrido 8 quilômetros, né? Assim, de tão cansado que eu ficava. Era um trabalho que para elas, assim, parece que adormecia elas. E eu me lembro que muitas delas
muitas dessas mulheres que estavam lá, eram mais ou menos umas 10 pessoas que tinham lá naquele porão daquela casa, e me lembro que algumas delas sempre ficavam orando o plano de Deus que estava para acontecer em Campina Grande. E eu ficava tão assim, sem saber, porque eu era novo convertido, como é que isso vai se processar? Elas diziam assim, falavam em línguas e depois interpretavam as línguas, dizendo que está chegando pessoas com a palavra revelada para Campina Grande. Elas não sabiam o que estava falando também, mas elas falavam e elas oravam sobre aquilo, oravam sobre aquilo. Queridos, esse tipo de ambiente sempre aponta para a gente um futuro. A palavra de sabedoria é algo que vem no nosso coração, nos apontando um futuro, para a gente poder se preparar. E é tão interessante porque os dons do Espírito, eles estão disponíveis para aquele que é crente. Né? Ele pode não operar de uma maneira tão espetacular na vida de um cristão que não tem um chamado nos 5 dons ministeriais, mas não deixa de ser espetacular, não deixa de ser sobrenatural, entende? Mas por vezes eu estou pregando na igreja e muitas vezes eu estou falando uma coisa e às vezes uma pessoa ou outra chega para mim e diz, pastor, deixa eu lhe falar uma coisa. O senhor estava falando sobre isso, isso e isso, e o senhor estava dizendo a minha vida. Eu estou passando exatamente por isso que o senhor falou. Eu digo, irmãos, eu não sabia, isso é uma palavra de conhecimento que veio a respeito da sua vida. Então, deixa eu orar por você e a gente vai quebrar esse poder agora. Outras vezes, pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, deixa eu lhe falar uma coisa. O senhor falou sobre essa situação e eu quero te dizer o que o senhor falou. Um mês depois aconteceu na minha vida. Muitas vezes, irmãos, a pregação ela é o veículo que traz palavra de conhecimento, fatos sobre o passado das pessoas, mas também fatos sobre o futuro das pessoas. São fragmentos que vêm ali, de profecia, né, que traz esses elementos de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque, por vezes, no momento de oração, no momento de inspiração, Deus vai revelar o plano que Ele tem para você. E você só precisa se conectar para saber quais as decisões que você precisa tomar na sua vida para entrar naquela boca do funil, você entende? Assim, para nesse cone que te leva para a vontade plena da parte de Deus. Por que eu digo isso? Porque o diabo ele é especialista, irmãos, e ele muitas vezes vai colocar propostas para te tirar do plano de Deus para a sua vida. Às vezes ele vai usar pessoas, às vezes ele vai usar situações, né, para te desviar do caminho. E se você permanece naquilo que o Senhor diz, irmãos, a teu respeito, com certeza, a manifestação de Deus vai provar que você está no lugar certo. Eu estou, deixa eu te passar, né, há 33 anos perseguindo a mesma vontade de Deus. E eu quero te dizer que eu conheci, eu sabia o que era a vontade de Deus. Para mim não era, eu não tinha dúvida nenhuma. Quando Deus falou comigo para servir ao pastor Bud, eu digo, ele não mudou de ideia até hoje. Eu não estou servindo mais fisicamente ao pastor Bud, mas eu estou servindo a uma visão que o pastor Bud trouxe, que era de Deus. Eu ainda hoje, irmãos, eu avalio se eu estou no roteiro daquilo que Deus tem para a minha vida. Porque eu não quero ficar como os outros, sendo lançado de um vento para outro, jogado de um canto para outro. Não, eu tenho um propósito na vida, eu tenho uma direção, eu tenho um caminho a seguir e não vou me enganchar em nada que seja que me coloque fora daquilo que é a vontade de Deus. Então eu preciso, de alguma forma, ter essa sensibilidade. E sabe, queridos, a sensibilidade a gente só adquire se a gente começar a usar as ferramentas que Deus nos deu. Uma dessas ferramentas, irmãos, é a oração em línguas. Ela vai ativando, né? Assim, é como vai recarregando você de sensibilidade para com o Espírito na sua vida. E você vai ver como as decisões que você vai tomar na sua vida, ela é inspirada por Deus, até seus pensamentos, até sua resposta vai sendo inspirada por Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes eu ando por aí, eu acho que as pessoas perderam
de fato, a sensibilidade para ser guiado por Deus. Queridos, eu posso te dizer que Deus ele tem interesse em nos guiar em todo o tempo. A Bíblia diz que o avisado vê o mal e esconde-se, e o simples passa e leva a pena. Nós que temos o Espírito Santo, irmão, nós podemos ser avisados antecipadamente para fazer as melhores decisões da nossa vida, para tomar as melhores conselhos, né, para a nossa vida. Deus ele tem interesse. Eu estava pensando sobre isso, né, sobre como ser guiado. Deus, ele dotou de capacidade o ser humano, até mesmo os animais. Ele tem capacidade de perceber certas coisas que vai acontecer. Por exemplo, eu não sei se você lembra daquela catástrofe que aconteceu na Ásia, quando houve um tsunami, que alguns animais eles perceberam, eles eram sensíveis o suficiente e perceberam, pela sensibilidade que eles tinham, um tremor, e eles saíram do lugar onde estavam e foram para uma montanha, porque eles tiveram a sensibilidade de perceber isso. Ora, irmão, se uns animais eles podem perceber pelo o curso da natureza coisas que estão para acontecer, que sejam catástrofes, quanto mais nós que temos o Espírito Santo. Nós podemos perceber, Deus ele tem interesse na sua vida, ele tem interesse de te dar resposta, ele tem interesse de te conduzir em triunfo em todas as coisas, né? É uma decisão que nós tomamos, mas para isso a gente precisa, de alguma forma, estar conectado com Deus e tomar as decisões conforme a vontade dele. E, queridos, mais uma vez eu quero dizer, né? Na verdade, eu quero te dizer isso. Nós não tomamos decisões para desistir de algo ou avançar em algo por causa das pressões ou por causa da paz natural que a gente vê, né? Tem pessoas que elas julgam assim, rapaz, eu tenho paz de ir, mas por dentro é como o irmão Reagan disse, é como se eles estivessem lavando os pés com as meias. Alguma coisa está errada. E quanto mais você se torna sensível, mais perceptível você vai ficar para com a vontade de Deus. Não é a dificuldade que mostra que você está no caminho errado, irmãos. Não é por aí. Você não sabe se está no caminho errado porque está enfrentando desafios, enfrentando problemas, enfrentando dificuldades. Não é por aí. Porque Paulo passou por dificuldade, passou por pressão, e a gente sabia que Paulo estava fazendo a vontade de Deus. Então, não são as circunstâncias que determinam se a gente está ou não na vontade de Deus. O que determina é essa convicção interior que Deus trata com você. Tratando pelo interior, irmãos, você não vai ser enganado. No passado, irmãos, deixa eu te falar, pessoas tomavam decisões na sua vida colocando novelos de lã. Como é isso? Como é que acontece isso? Por exemplo, elas estavam orando sem saber a vontade de Deus e elas diziam assim: Pai, se for da tua vontade, eu quero que isso ou aquilo aconteça, né? Irmãos, quando a gente fala assim, a gente espera uma ação natural assim, o diabo é o Deus desse século. Ele pode enganar, ele pode trazer. Pessoas até fizeram casamentos, ou se casaram com esse tipo de novelo de lã. Pai, se for da tua vontade, que eu me case com fulano, que ele venha aqui e bata na minha porta. Pois o infeliz não foi lá e bateu na porta, né? Aí a pessoa vai e casa por causa de uma situação. Irmãos, a gente não toma decisão para a nossa vida colocando novelos de lã, ou colocando um pensamento, se for da sua vontade. Irmãos, a gente precisa conhecer a vontade de Deus por dentro, saber por dentro. Eu sei porque sei que eu estou dentro da vontade de Deus. Essa certeza, ela tem que estar no lugar certo para que você possa tomar as decisões. Sabe, isso ajuda tanto a gente. Por que eu te digo isso? Porque sempre foi assim com a nossa vida. Em 1919, né? 2019, eu me lembro que a gente estava em dezembro, chegando perto de dezembro, e eu estava com aquela impressão de que eu deveria terminar um estúdio que a gente tem aqui em Campina Grande, na nossa base de operações. Eu chamei a diretoria, eu disse, olha, eu estava orando e o Senhor mandou a gente parar alguns projetos que tinha e a gente investir nosso dinheiro no estúdio.
Então o pessoal acreditou, né? Disse, então vamos investir. A gente investiu o dinheiro no estúdio, irmãos, em 2020, quando entrou aquela pandemia que a gente não podia fazer reuniões, a gente estava com o estúdio pronto, a gente não precisou parar nenhuma atividade da igreja, porque tinha comprado todas as coisas antecipadamente e a gente pôde fazer todas as aulas do Rema, da escola de ministros, tudo através dos maquinários, da montagem do estúdio que a gente teve. Por quê? Porque Deus ele nos inspira a tomar as decisões antecipadamente. Irmãos, aquela sensação de que você está vivendo só para enxugar gelo, para tentar tapar o buraco, tem que parar. Porque Deus ele é teu Senhor e Ele quer te conduzir em triunfo. E esse espaço que eu estou te dando, ele vai te fazer sensível o suficiente para você tomar as decisões na sua vida. E eu posso te dizer, queridos, que é a melhor coisa de se fazer é ter essa sensibilidade para com Deus. Quando nós vivemos dessa maneira, quando nós estamos trabalhando a nossa vida, você vai ver como você vai usufruir dessa paz que excede todo entendimento. E essa paz, ela vai te conduzir em triunfo em todas as coisas. Você está dizendo, pastor, que eu não vou ter problema? Não, estou dizendo isso não. Eu tenho meus problemas, eu tenho minhas dificuldades, mas eu nunca deixo os meus problemas serem maior do que a inspiração de Deus para a minha vida. Eu não vou deixar, não vou perder minha paz, eu não vou viver desesperado como se Deus não existisse. Eu tenho um Deus, que a Bíblia diz que ele é bem presente no meio da tribulação. Eu vou, ao invés de exaltar o problema, eu vou levantar os meus braços e vou louvar ao Senhor diante do problema. Esse problema não vai acabar comigo, não vai acabar com aquilo que Deus tem, porque há uma graça de Deus sobre a nossa vida. E quando a gente entende isso, irmãos, tudo passa a ser diferente. Compreendendo esses fatos, compreendendo aquilo que Deus tem para você, com certeza, a nossa vida vai ficando melhor. Amém? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, eu queria te despertar para isso, né? Eu queria fazer você entender que existe algo para ser construído em parceria com o Espírito Santo, te deixando sensível, te deixando habilitado, te deixando capaz de tomar as decisões mais acertadas da sua vida. Mas mantenha, irmão, o foco, mantenha a direção e mantenha a constância. Esses três ingredientes, eles são importantes para a vida de um cristão que quer viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Eu creio que a palavra de Deus, ela é inspirada. Se você conhece a palavra, você não vai ter medo de errar, porque Deus ele vai te inspirar todo o tempo dentro daquilo que é luz para a sua vida. Amém? Deixa eu só te passar mais uma coisa, né, para encerrar a minha parte. A gente sabe que hoje em dia as pressões que nós passamos, muitas vezes ele quer tirar a gente daquele lugar de segurança em Deus, que são nossas convicções. Muitas vezes a tempestade, os problemas, ele vem querendo nos remover das convicções que a gente tem. Irmãos, eu posso te dizer uma coisa: se você só tiver um versículo, mas esse versículo você utilizar para dar manutenção na sua fé, é suficiente para te tirar de qualquer pressão na sua vida. Marcos 11:23 foi o versículo que Deus deu ao irmão Rega. Ele podia não ter luz em muita coisa da Bíblia, não conhecer todas as coisas, mas ele conhecia Marcos 11:23. E eu posso te dizer que muitas vezes a gente quer a revelação tão grande quando a gente precisa só ter uma revelação única em um ponto que Deus te dá. Só você precisa fazer somente uma oração, tipo essa que certa vez eu fiz, né? Senhor, vivifica um versículo sobre a minha vida que seja rema para mim. Um versículo. E o Senhor vivificou. Sabe, irmão, um versículo só é como a luz de um celular. Todo celular tem uma lanterna e talvez nesse momento aqui de luz acesas aqui, a gente não veja diferença nenhuma de uma luz dessa. Mas se apagar todas as luzes, essa luz de celular, ela me coloca em qualquer lugar sem tropeçar em nenhum obstáculo.
Então, eu quero te dizer, por menor que seja a luz que você tenha da revelação da palavra, é suficiente para te conduzir e você não tropeçar em nenhum obstáculo. Que essa palavra reine na sua vida, que essa palavra faça você tomar as decisões, que você seja cheio do Espírito, de forma que a sua vida, irmão, da sua vida, transpasse, né, a paz e a graça que a palavra de Deus tem. Amém? Deus abençoe você. Muito obrigado, viu, por estar aqui até essa hora, que já é quase 11 horas, mas agradeço demais a estar junto com vocês e poder ministrar essa palavra simples. É simples, irmão. Não tem que ser complicada, não, é simples, mas que se colocada em prática vai fazer com que você usufrua dos benefícios dessa palavra. Amém? Que Deus abençoe você.